Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar mais uma questão envolvendo plano inclinado? Então, olha só o que diz essa questão envolvendo plano inclinado, tá? Ele diz o seguinte, um homem sustenta, olha essa palavra aqui, sustenta uma caixa de peso 1000 newtons, que está apoiada em uma rampa com atrito. Olha só, ele está me dizendo que tem atrito, então a gente tem que ficar atento para isso daí, a fim de colocá-la em um caminhão, como mostra a figura 1. Tá aqui a figura 1, tá? O ângulo de inclinação da rampa em relação à horizontal é um ângulo θ1. E a força de sustentação aplicada pelo homem para que a caixa não deslize sobre a superfície inclinada é F, sendo aplicada a caixa paralelamente à superfície inclinada, como mostra a figura 2. Está aqui a figura 2, tá certo? Então, aqui eu tenho uma força de sustentação, que ele empurra a caixa, ou na verdade está sustentando a caixa, de tal maneira que ela não deslize, ou seja, que ela volte para a região horizontal. Ela está inclinada, então ela deslizaria se ele não tivesse uma força de sustentação. Tudo bem? Quando o ângulo θ1 é tal que o seno de θ1 é igual a 0,60 e o cosseno de θ1 é 0,80, o valor mínimo da intensidade da força é 200 newton. Se o ângulo for aumentado para o valor θ2, de modo que o seno de θ2 é 0,8 e o cosseno de θ2 é 0,60, o valor mínimo da intensidade de F passa a ser D. Então, vamos entender, vamos por parte aqui para a gente entender essa questão. Eu tenho duas situações. Ele está me dizendo o seguinte, quando o seno de θ1 é 0,60 e o cosseno de θ1 é 0,80, a força mínima de sustentação é 200 newton. Quando o seno de θ2 é 0,80 e o cosseno de θ2 é 0,60, qual é esse valor da força mínima? Tá? A força mínima para sustentar, ou seja, para segurar ele ali no equilíbrio, parado, estático. Porque se ele não tivesse essa força mínima para sustentar, ocorreria o deslizamento. A caixa ia voltar, tá? Ela tem um peso de 1000 newtons, essa caixa. Então, vamos para a resolução dessa questão. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é analisar as forças que agem nesse corpo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, olha só. Opa. Nós vamos ter aqui o peso dessa caixa. Então, eu tenho aqui um peso. Esse peso ele é de 1000 newtons. Ele está puxando na vertical para baixo, tá? Só que ele também vai ter uma contribuição no eixo X. Ele tem uma contribuição aqui no eixo X, que nós chamamos de PX. E ele também tem uma contribuição no eixo Y, que nós chamamos de PY. Tá certo? Beleza. Uma outra força que tem aqui é a força normal, que sempre ela é perpendicular à superfície, com o sentido que da superfície empurrando o corpo que está apoiado sobre ela. Certo? Nós temos essa força, e essa força aqui é uma força de sustentação, tá? Porque se não houvesse essa força, a tendência do movimento seria para baixo, tá? De deslizamento. Opa, peraí. Se a tendência está para baixo, então quer dizer que eu vou ter uma força nesse sentido, que é a força de atrito. O FAT, ele está nesse sentido.
porque se o movimento é para um lado, o FAT tem que ser para o outro. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar agora, já analisamos as forças, vamos agora aplicar a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton diz o seguinte, para a primeira situação, vou aplicar para a primeira situação, para θ1, tá? Para o ângulo 1, que ele me deu duas situações, vou analisar a primeira, depois eu analiso a segunda, e a gente vê o que a gente tem. Então, na primeira situação, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força resultante são as forças que agem na direção ou na tendência do movimento, tá? Essas duas aqui, elas estão em equilíbrio. Então, se houvesse movimento, seria paralelo à rampa. Paralelo à rampa, tá certo? Então, paralelo à rampa, a gente tem o F, nós temos o PX e nós temos o FAT, certo? Então, o que é que a gente consegue observar aí? A gente consegue observar o seguinte, que nessa situação nós vamos ter a força F menos o PX, tá? O PX mais o FAT. Professor, mais o FAT? Olha o sentido do FAT. O FAT está na direção, né, e no sentido da força de sustentação, tá certo? Se houvesse deslizamento, era para baixo, mas a força está tentando empurrar para cima. Se está tentando empurrar para cima, ela mais o FAT, tá, são positivas e o PX está no sentido contrário, é negativo. Isso tudo, massa vezes a aceleração, tá certo? Agora a questão é, para θ1, esse F era igual a 200, mas eu ainda vou repetir aqui um pouco. O PX nós já sabemos que é peso, tá? Vou fazer bem aqui. PX é o peso vezes o seno de θ1, que bem aqui é o θ1, certo? O PY é P vezes cosseno de θ1. Se for θ2, só muda ali no θ. Vai ser, em vez de θ1, será θ2. Então, aqui vai ser peso vezes seno de θ1 mais o FAT, que é μ vezes a força normal. Lembre-se que o FAT é μ vezes a força normal, massa vezes a aceleração. Tá certo? FAT é μ vezes a força normal. Só que a normal, nesse caso dessa questão, ela é igual ao PY. Ou seja, então, na verdade, o FAT aqui seria μ vezes o PY, que é peso, peso vezes cosseno, desculpa, de θ1. Então, aqui no lugar do FAT, eu já posso melhorar um pouquinho mais. Então, ficaria μ, coeficiente de atrito, vezes o peso, vezes o cosseno de θ1, que é massa vezes a aceleração, tá? Então, olha só, o peso é, a força que ele me deu para θ1, a força de sustentação é 200, o peso, ele me disse que é 1000 newtons. Ele disse, o seno de θ1 é 0,6. O coeficiente de atrito eu não tenho. O peso é 1000. É 1000, tá? Olha só, cuidado. O cosseno de θ1 é 0,8. E, peraí, professor, quem é a massa, quem é a aceleração? Opa! Lembra que ele me falou que é para sustentar, está em equilíbrio, está parado, estático. Então não tem aceleração, tá? A velocidade, na verdade, seria constante aí, que é o repouso.
E quando a velocidade é constante, a aceleração é nula, tá certo? Então, nós vamos ter aí que isso daqui será zero, tá? Então, nós temos 200 menos 1.000 vezes 0,6 dá 600, mais 1.000 vezes 0,8 vezes μ dá 800 μ é igual a zero. Então, fazendo essa subtração aqui vai dar menos 400, que vai passar para o outro lado como 400. E desse lado aqui fica, deixa eu apagar aqui para não confundir, fica 800 μ. Dessa forma, a gente tem que o coeficiente de atrito será 800 passa dividindo 400, e isso vai dar 0,5, tá? Será 0,5. Professor, peraí, melhora aí, professor, por favor. Então, fica aqui 400 dividido por 800 dá 0,5. Então, eu já achei o coeficiente de atrito. Para que isso daqui vai me servir? Calma, porque agora nós vamos aplicar envolvendo o ângulo 2. A gente faz a mesma consideração, força menos Px mais o Fat é igual a massa vezes a aceleração. Nós já sabemos que isso daqui vai ser zero. Então, a gente chega à conclusão que a força, esse cara aqui está negativo, passa para o outro lado positivo, e esse está positivo, passa para o outro lado negativo, tá? Agora é só substituir quem é os Px, quem é o Fat, e a gente faz o seguinte, Px é P vezes seno, só que agora o ângulo é θ2, e o Fat é μ vezes o peso vezes o cosseno de θ2. Ok? Então, o peso é 1.000. O seno de θ2, ele me deu que é 0,8. 0,8. O μ nós encontramos que é 0,5. O peso é 1.000. E o cosseno de θ2 é 0,6. Tá? 0,6. Tá? Não está aparecendo aqui. Opa, agora. Então, a gente tem 1.000 vezes 0,8 dá 800, menos 1.000 vezes 0,6 dá 600, vezes meio dá 300. E aí, 800 menos 300 vai dar 500 newtons como resposta da questão. Então, a gente vai observar que a alternativa correta é a letra E, letra I, tá bom? Então, uma questão bem interessante envolvendo aí as decomposições de forças em um plano inclinado e lembrando que o atrito sempre é contrário à tendência do movimento. Se o movimento tende a ir para baixo, o atrito está para cima. Se o movimento tende a ir para cima, o atrito está para baixo. Ok? Então, a gente fica por aqui, crianças. Até a próxima. Tchau.